Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, 25 minutos com vocês aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM. No comando do som hoje, Mano André, presente, segurando aí o comando de tudo que chega para você direitinho aí através das ondas da Rádio Mundial. E o Mano Paulo aqui gravando e vai postar no Facebook, para quem está me ouvindo pela primeira vez. Meu nome é Newton Schultz, eu estou nas redes sociais, estou ali no Facebook, você pode me adicionar, fique à vontade. O Paulo está ali também, o André está no Facebook também, André? O André não está, mas o Paulo está, Paulo Eduardo Viana. Está ali, você pode adicionar a gente, ali você acompanha o nosso trabalho, a gente posta todos os programas no YouTube, e ali do YouTube você pode pegar todo o sequencial dos programas anteriores, ou mesmo nas páginas que nós disponibilizamos ali no Facebook. Então você precisa entender, no meu ponto de vista, que quando eu falo dessas redes sociais, não é que eu estou querendo, de repente, fazer uma divulgação delas ou uma propaganda, não. Eu considero as redes sociais hoje uma forma que todos os seres humanos, independente de onde eles estiverem no planeta Terra, que existe uma interação direta. Hoje você conversa com qualquer parte do planeta, se esta pessoa acessa através da internet, que é algo que existe no mundo, você pode conversar ao vivo com uma pessoa diretamente do lugar que você está, e ela, se estiver do outro lado do planeta, ela fala com você ao mesmo tempo. Eu mesmo estive recentemente na Índia, eu estava lá em Leh, que é a parte do norte, próximo a Caxemira, próximo a Srinagar da Índia, próximo àquela região do Nepal. Ali, Leh é uma cidade que está no meio das montanhas ali. Então, nem energia direito nós temos ali. Mas existia um lugar que tinha um gerador de força e ali todas as pessoas ficavam conectadas à internet. Então, ali eu pude comprovar o que eu sempre falo aqui nos meus programas. As redes sociais, elas representam uma providência angélica para que exista uma massa coletiva, um egrégora, uma força que faça com que todos os seres humanos estejam conectados entre si. Isso são os valores da Era de Aquário. Quando nós falamos da Era de Aquário, nós falamos do coletivo. Então não adianta um estar bem e o outro não estar. Vamos tentar resolver isso, vamos conversar. Isso vai gerar no futuro, quando todos os seres humanos, através da sua descoberta interior, porque antes de você pertencer a um grupo, você precisa se firmar como um indivíduo único. Então, aprender a olhar mais dentro de si, não tanto fora. Então, quando você começa a enxergar dentro de si, como disse Gandhi, esse grande mestre que estava manifestado na Índia, no século passado, o que Gandhi disse? Que o que ele mais queria era que os seres humanos procurassem dentro de si a solução dos seus problemas. Então, quando você começa a olhar dentro de si, você enxerga a luz, o mestre interior, o anjo, o que você quiser dizer sobre caminhos espirituais, está dentro de você essa força. Então, quando nós começarmos a acreditar em nós seremos um grupo forte, um grupo coeso. E aí nós vamos ter implantado na face da Terra, como foi em outrora na Atlântida, nós teremos a sinarquia. O que é a sinarquia? Sinarquia seria uma espécie de governo onde cada um cumpre a sua missão, sem necessitar de uma ordem ou de um superior. É assim que anjo trabalha. Quando nós falamos de hierarquias de anjos, nós falamos de consciências, de dirigentes, criadores, de dirigentes que estão responsáveis pelo que está manifestado e pelo que virá. Então você tem hierarquias, diríamos entre aspas assim, hierarquias que correspondem a uma realidade ainda não manifestada e hierarquias de anjos que correspondem a uma realidade manifestada. E não existe superior ou inferior. Você tem seres que cada um faz a sua parte, então existe um governo coletivo. Existe uma forma onde ninguém precisa ficar se preocupando com o que o outro está fazendo. Nós vamos chegar lá. E essa política onde esses dirigentes que de sangue azul, o azul de céu, de força celeste, não existe mais nada, tudo, infelizmente, no momento atual da humanidade, quando a gente vê o contexto evolutivo, a gente vê uma política totalmente desgastada, e a política, ou as várias formas de ética, representa hoje, no momento, uma das tônicas do saber. Nós temos 7, a política é uma delas, falando uma é a alquimia, a outra as artes,
política, tecnologia, literatura. A sexta é uma nova filosofia, uma religião voltada para o religar, e a sétima é a teurgia ou a taumaturgia, voltada para uma medicina do futuro. Então a política ou a poliética, várias formas de fazer ética, ela virá e será firmada na Era de Aquário, tendo o Brasil como coração e cérebro do mundo, terá aqui conosco a sinarquia voltando para a face da Terra como um governo coletivo. Falando de governo coletivo, de Atlântida, hoje no programa eu quero desenvolver um assunto bem interessante, que eu estava até lendo um pouquinho, momentos atrás, poderíamos dizer assim. Eu vou falar com vocês sobre o Santo Graal. Vamos tentar entender o que existe por detrás dessa lenda que envolve o rei Arthur, que na verdade o nome Arthur, ele tem a palavra Artus. Artus é o verdadeiro nome desse ser. Esse ser que representava a própria manifestação de Micael na face da Terra, como uma consciência, claro que parcial, e Lancelot, que era praticamente o seu direto, ele representava a força do quinto anjo, que é uma força luciférica, então representava a polaridade. E no meio, entre os dois, nós tínhamos exatamente Guinevere, que representava a parte onde nós tivemos com o rei Artus e também com a força de Lancelot, nós tivemos o caminho do meio do equilíbrio, que haveria de equilibrar o bem e o mal para que a lei surgisse. Então, Artus, lendo ao contrário, nós temos a palavra Sutra, que está ligada a realidades divinas. Daí vem o Kama Sutra, que da parte do Oriente, que nós colocamos como coisas ligadas a sexo, é muito pequeno, ligado a toda a consciência que existe ali, se nós pegarmos desde o primórdio as forças que ali estão. Então, vamos entrar um pouco nos mistérios da taça do Santo Graal. Taça é uma realidade feminina. Então, quando nós falamos da taça do Santo Graal, na verdade nós temos duas forças para que surja a central, que é a taça do Santo Graal, que deposita e tem em sua consciência, em sua vibração, todo o trabalho dos grandes seres que já se doaram para a humanidade. Como nos ensinou o mestre J.H.S. Derbiose, manifestado no corpo de Henrique José de Souza, eu sou um discípulo dele, ele nos ensina que ali está a parte do sangue de Cristo, que aí envolve, vou conversar um pouquinho com vocês, sobre os mistérios de Longinos, que foi quem lancetou o Cristo, e também os mistérios de José de Arimateia, que recolheu um fragmento do sangue de Cristo ali, para que fosse depositado na taça do Santo Graal. Ali nós temos então essa parcela desse sangue, nós temos as lágrimas de Maria, então nós temos o que? A parte líquida, daí que vem a taça, no sentido de captar essas vibrações maravilhosas desses grandes seres que se doaram para a humanidade. Então seria como se fosse um depósito, e quem deposita, quem guarda é a mulher, não é o homem. Por isso que é a mulher que gera, por isso que é a mulher que, recebendo a vibração do homem como complemento da sua força geradora, é ela que entra no período de gestação. É aí que entra o feminino como força ligado à taça do Santo Graal. Toda mulher é uma taça viva, mas para que essa taça viva funcione, necessita da parte que seríamos assim do atrito ou da força, que é o trabalho de todos os grandes seres que se doaram para a humanidade. Então, quando nós falamos da taça, no seu sentido dual, nós falamos da taça de Soma e da taça de Chukra. Vamos entender o que é isso. A taça de Soma representa a taça da lua, ou a taça do sangue, que toda mulher possui essa força da taça e o líquido do sangue de 28 em 28 dias, que representa o ciclo cateminal, que representa essa primeira taça, que é a taça de depuração, de limpeza. Quando a mulher entra no ciclo da taça de Chukra, Chukra está ligado à força de Vênus, Shu, da letra sânscrita Shu, significa Vênus. Então a taça de Chukra está ligada aos mistérios dos 9 meses de Vênus, que é o período de gestação da mulher, quando ela recebe a vibração do homem e começa a surgir o fator do androgenismo, que acaba gerando uma vida aqui na face da Terra. Então, quando nós falamos da parte da taça de Chukra, que seria a segunda taça, nós estamos falando do valor de 9 meses do ciclo de Vênus. Aí a mulher cessa o seu ciclo de sangue, da taça de Soma da Lua, e entra
no valor do leite, o leite divino, o licor, o anrita dos hindus, ou o valor eucarístico da taça do Santo Graal. E a taça do Santo Graal, podemos dizer assim, representa o central, ou o equilíbrio entre essas duas forças, que representa o trabalho de evolução que nós, seres humanos, estamos aqui. Agora você me pergunta, poxa, o simbolismo é fantástico, mas existe uma taça? Existe. Segundo as revelações de JHS, nas dimensões astrais do planeta, na parte do alto astral, nós possuímos um mundo que se chama mundo de Duat, que possui no seu interior, ou na sua parte central, um templo, que é conhecido como Cajá. Esse templo do Cajá, como também nos foi ensinado, ele é esculpido numa rocha, e ali dentro está a taça verdadeira do Santo Graal, que possui 55 centímetros de altura e o seu peso alquímico de 55 quilos. Então, quando nós falamos da taça do Santo Graal, ela existe sim, mas ela existe numa quarta dimensão, que somente as pessoas que tiverem por direito adquirido, tanto aqui na face da Terra, aí que está um dos segredos da iniciação, que coloca a eubiose hoje como colégio de ponta ligado a tudo isso, você pode se defrontar com esta realidade. Ou, quando a pessoa, por merecimento, por trabalho aqui, chega o momento da morte, ela se desloca para essas regiões e ela vai para esse mundo de Duat, que não é para qualquer um, são para pessoas que realmente trilharam o verdadeiro caminho da iniciação. Aí essas pessoas ficam praticamente lado a lado com o valor vibracional desse templo, que está no mundo de Duat, que se chama Cajá, o oitavo princípio, porque o mundo de Duat é um mundo móvel. É um mundo que vai acompanhando a evolução na quarta dimensão, e hoje onde que ele está? Ele está no Brasil, ele está embaixo daquela região de São Lourenço, onde nós temos o templo construído por Henrique José de Souza, que foi inaugurado em 24 de fevereiro de 1949, ligado aos mistérios dos Budas de Aquário, e ali, praticamente embaixo dessa realidade, você tem uma conexão direta com esse templo, que é o templo do Cajá. Então, quando você se defronta com esses mistérios e com esses valores aqui da iniciação no Brasil, hoje na Sociedade Brasileira de Eubiose, quando você termina todos os seus passos, você tem direito de se defrontar diretamente com a taça símile. Prestem bem atenção, a taça símile. O professor Henrique José de Souza, ele que chegou a se defrontar com essa realidade como JHS nessas dimensões sutis que representam o mundo de Duat, ele fez como se fosse uma réplica perfeita dessa taça, e ela se encontra ali no Templo de São Lourenço. Então é uma taça idêntica. E quando as pessoas elas entram naquele templo, ele pode ser visitado sempre de domingo, se não me engano, domingo sempre após o almoço. Se você for para São Lourenço, no sul de Minas Gerais, aqui no Brasil, procure visitar o Templo de São Lourenço. A taça não será exposta, mas você pode entrar no templo, aonde essas vibrações da taça do Santo Graal estão ali presentes. E a taça do Santo Graal, como eu falei para vocês, ela envolve todos os valores de todos os grandes seres que se doaram para a humanidade. O mais famoso para nós aqui no Ocidente é próprio Cristo. Então, os mistérios do Cristo, quando ele estava crucificado ali no Gólgota, nós temos um dos seus discípulos diretos, poderíamos dizer assim, ou apóstolo, um apóstolo oculto, que foi José de Arimateia, naquele momento que Longinos, que quando ele fura a realidade do Cristo e jorra o sangue, daí que vem aquele mito, que isso é mito, o centurião cego, não era cego, era cego de valores. Quando ele recebe o valor do sangue, quando ele lancerta o Cristo, ele se ilumina. Então ele começa a pertencer à própria vibração do Cristo. Então um ser especial que estava resgatando os seus valores ali também, os mistérios que envolvem Longinos. E Longinos, depois que ele faz isso, começa a jorrar o sangue, aí entre os mistérios de José de Arimateia, que vai ali e recolhe parcela desse sangue, para que fosse depositado na verdadeira taça do Santo Graal, através de seres especiais, o valor dessa obra maravilhosa que foi o trabalho de Cristo, representando o apogeu da Era de Peixes. Nós precisamos entender que Cristo ele possuía 12 apóstolos, mas ao mesmo tempo ele possuía duas realidades ocultas, fazendo o mistério do número 14, que o 14 é o número do equilíbrio.
Aí você me pergunta, por que, Newton Schultz, 14 é o número do equilíbrio? Porque nós precisamos entender que a evolução ocorre através do 7, mas a evolução é polar. Tudo possui dois lados. Existe o bem, existe o mal. Existe o claro, existe o escuro. Existe o alto, existe o baixo. Existe o quente, existe o frio. Tudo possui dois lados. Então, em relação à evolução do 7, que está ligado às cores, que está ligado às notas musicais, que está ligado a todo o setenário que você conhece, possui uma polaridade também. E essa polaridade, 7 mais 7, 14. Então, Cristo, quando ele utilizava 12 apóstolos, ele utilizava a força das constelações zodiacais. Ele mesmo representava a síntese de toda essa realidade. Então, os 12 apóstolos, cada um possuía um signo zodiacal. Então, quando Cristo operava os seus milagres, ele utilizava o apóstolo correspondente à energia celeste ou cósmica que ele necessitava para operar através das forças da natureza, que os hindus chamam de tátivas, todos os milagres que ele fazia. Mas existiam dois apóstolos ocultos, dois apóstolos ligados diretamente com a iniciação, repito, com a iniciação do Cristo, que começou aos 16 anos, quando, na verdade, ele teve que caminhar para o Egito com uma das suas consciências, ele teve que caminhar para a Índia com uma de suas consciências. Então, quem estava ligado a isso? José de Arimateia. José de Arimateia, ligado aos essênios, representava um dos apóstolos ocultos. Junto com ele, que representava a sua parte, fechando os mistérios do 14, nós tínhamos Nícolas Nicodemos. Então, quando nós falamos de Nícolas Nicodemos e falamos de José de Arimateia, nós estamos falando dos dois apóstolos ocultos. E esses apóstolos ocultos também auxiliaram todo o trabalho dos outros 12 apóstolos quando acontece essa tragédia do Gólgota, que foi a crucificação. Então, ali, após ele ter recolhido os valores do trabalho do Cristo através do sangue, daí que o sangue é utilizado tanto para as mais altas magias como para as mais baixas também, porque tudo está gravado no nosso DNA, tudo está gravado no nosso sangue, o nosso sangue traz a memória viva dos nossos trabalhos, daí que vem o sangue azul que eu já falei hoje no programa, o sangue azul como origem de realidades divinas e celestes. Então José de Arimateia, ele chega, o que ele faz? Ele recolhe o sangue do Cristo e, junto com os outros 12 apóstolos, começam os mistérios das igrejas do Apocalipse, que ali foi para o Oriente, aquela parte da Turquia hoje, ali estão as 7 igrejas do Apocalipse, e, na verdade, 7 catedrais, sendo 4 na Europa e 3 nas Américas, começam com 12 sacerdotes em cada uma delas. Dessas 7 catedrais, começa o trabalho da manutenção dos valores da taça do Santo Graal. Você fala do Cristo. Cristo, quando ele estava fazendo a sua Santa Ceia, ele estava de uma determinada forma firmando os valores da taça do Santo Graal junto de seus apóstolos. Daí que bebam do meu sangue, que aqui você tem todos os valores, desse vinho está meu sangue, o deste pão você tem o meu corpo, daí surge a Eucaristia, que é cultuada até hoje nas igrejas. Então, na verdade, existe uma realidade oculta ligada ao Cristo, que representa a manutenção desses valores. Mas a taça do Santo Graal, como depósito de experiências, existe desde a Atlântida. Como nos é ensinado pelo mestre brasileiro, JHS, através do corpo de Henrique José de Souza, desde uma grande catástrofe, vamos falar assim, um deicídio que houve na Atlântida, aonde a divindade foi sacrificada pela falta de consciência dos seres humanos, isso há mais de 1 milhão de anos atrás, já a divindade tem que pegar as experiências que estão ali e guardá-la. Aí começam os mistérios de guardar, da taça, de preservar a consciência trabalhada. Então, quando a gente vê o trabalho de todos esses seres, nós temos na taça do Santo Graal verdadeira, que existe realmente numa 4ª dimensão, que está ali no templo do Caijá, no mundo de Duarte, é uma dimensão astral, é a 4ª dimensão do nosso planeta. Ali nós temos todas as forças desses grandes seres ali depositadas. Aí você fala assim para mim, puxa vida, Newton Schultz, entendi, mas como que funciona a forma de eu me conectar com essa energia, com essa força? É aí que entram os mistérios de uma verdadeira iniciação. Nós precisamos entender que nunca a divindade,
abandonou os seres humanos no sentido de deixá-la aqui desconectada desses valores. O que acontece é que desde esse deicídio que eu falei que houve na Atlântida, existe a interiorização dessas forças, os anjos que estavam conosco, os deuses que estavam conosco na face da Terra, diretamente com os seres humanos, passando os valores de uma forma direta, eles passam a ser o quê? O governo oculto do mundo. Então aí começam os mistérios de Agartha, aí começam os mistérios de Shambhala, e da não tão falados mistérios de Duarte, que é o mundo móvel, que é ali que está a taça do Santo Graal, recebendo todos os eflúvios dos seres especiais que estão na face da Terra. Então, quando você compreende que sempre a divindade, através desse governo oculto do mundo, ele lança seres especiais na face da Terra. Quando eu digo seres especiais, eu estou falando de Cristo, estou falando de Buda, estou falando de Krishna, estou falando de Moisés, estou falando de São Germano, estou falando de seres especialíssimos que vêm para cá renovar o verbo, mudar o estado vibracional da consciência da humanidade. Sempre existe um colégio iniciático que perpetua esses valores. E hoje o colégio iniciático que perpetua esses valores, atualizando tudo isso que eu falei para vocês hoje no programa, hoje é a Sociedade Brasileira de Obiose. Olhando nos olhos do grão-mestre da Sociedade Brasileira de Obiose, que é o venerável Hélio Jefferson de Souza, o primogênito de Henrique José de Souza. Antes de eu começar esse meu trabalho aqui na rádio, eu olhei nos olhos dele e falei assim: senhor Hélio, hoje a evolução do ser humano ainda está concentrada nos departamentos da Sociedade Brasileira de Obiose. Ele só chegou e ele consentiu, afirmando com a sua cabeça. Isso para mim foi o suficiente para eu entender que esse trabalho possui uma razão de ser, possui uma razão de prosseguir. Então, quando eu divulgo a Sociedade Brasileira de Obiose, eu não divulgo só em meu nome, e nunca foi só em meu nome. Eu divulgo em nome de todos esses grandes seres que já se manifestaram pela humanidade. Eu divulgo em nome da realidade da taça do Santo Graal, que sempre quando um avatar está na face da Terra, ou um Bodhisattva, ou mesmo um Manu, é a representação dessa taça na face da Terra. Então, quando Cristo estava na face da Terra, ele era a taça do Santo Graal. Quando ele precisa sair do contexto evolutivo, é necessário recolher o seu sangue para ser depositado o valor das suas experiências aqui na face da Terra. E, querido ouvinte, esse momento é agora. A taça do Santo Graal se encontra na face da Terra. Os budistas chamam do Avatara Maitreya Buda, os hindus chamam da 10ª reencarnação de Vishnu, muitas filosofias chamam do retorno do Cristo, não importa, mas não é esse Cristo que vende com cartão de crédito, os valores de consciência que estão presentes nele. É o Cristo interior de cada um. Então é aí que eu valorizo a Sociedade Brasileira de Obiose. Que se você entra numa iniciação verdadeira, a taça do Santo Graal ou as vibrações do Avatar, que já está presente na face da Terra desde 2005, poucos conseguem sentir essa vibração, pois é uma consciência. Pode existir um corpo físico? Claro que pode, mas a gente não sabe. Não tem ninguém hoje que fala, não, está aqui ou ali, porque não pode de uma maneira ostensiva, sendo que existe uma baixa vibração astral e mental na alma mundi do planeta Terra. Isso não pode ser ostensivo, porque senão o ser humano vai ali e vai fazer alguma bobagem. Então isso fica como um processo de vibração que você primeiro conquista de uma forma interior. Então este é o verdadeiro valor de uma iniciação, que faz você acordar para esse tipo de vibração, para que a taça do Santo Graal que está dentro de você se manifeste de uma forma maravilhosa através do seu estado de consciência e do seu merecimento. Se você se interessou pelo que eu falei aqui, você pode me mandar um e-mail, eu encaminho para o setor correspondente. Meu e-mail é caminhos2005@terra.com.br. Esse é o meu e-mail ligado à Sociedade Brasileira de Obiose. Finalizando, 15 segundos, André. Se você quiser participar do Simpósio da Espiritualidade, eu, Newton Schultz, estarei ali dia 11, no espaço do Luiz Gasparetto. Ali o telefone para mais informações, 5063-2150. Dia 11, às 10 horas da manhã, eu estarei ali, conversando sobre todos esses mistérios com vocês. 5063-2150. Mano André, obrigado pela força. Paulão, a gente se vê, queridos ouvintes, até o próximo sábado.